Seja muito bem-vindo. Hoje é a alegria de ter você na nossa live Amanhecer em Deus, para que nós possamos entender que Deus, Ele quer transformar a nossa vida por inteiro. Mas para isso é preciso entender que crianças fazem aquilo que elas querem fazer, né? E faz birra quando alguém contraria, não é assim? Mas adultos fazem aquilo que é preciso ser feito. Se às vezes você vive reclamando, birrado com Deus, é porque ainda estamos sendo crianças na fé. É necessário amadurecer espiritualmente. Então, se você conhece alguém hoje que precisa amadurecer espiritualmente, às vezes até emocionalmente, compartilhe esta live com esta pessoa agora. Você que está no YouTube comigo, dê o seu like para que este momento de oração seja distribuído para mais e mais pessoas. Hoje nós vamos pedir que o Senhor venha fazer uma reforma na nossa vida. Tem gente que está aqui na live que só de ouvir a palavra reforma já arrepia. Ai, né? Tem gente que só de ouvir a palavra reforma já se arrepia. Porque lembra do dia que precisou reformar a casa morando dentro, porque lembra do dia que precisou fazer uma reforma lá no comércio, né, no quarto, em algum cantinho aí da sua casa, e viu o trabalhão que dá. Na nossa vida também é assim, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, reformas são difíceis, mas reformas são necessárias. E algumas reformas são urgentes. Você sabe disso. Algumas reformas são urgentes. Tem reforma que a gente sonha em fazer. Eu sonho um dia reformar o quarto das crianças. Eu sonho um dia reformar a minha sala, trocar o forro, colocar um lustre. Isso é uma reforma que pode ser deixada para depois. Agora, existem reformas que não tem como você deixar para depois, que é urgente ser feito. Por exemplo, quando estoura um cano e começa a vazar dentro da sua casa. Quando tem uma calha com defeito e você não sabe onde está o defeito, aí começa um vazamento, esse vazamento vai derretendo o forro de gesso. E se você não parar para reformar, se você não chamar alguém que seja eficiente, que seja capaz, que seja especializado para fazer aquele tipo de reforma, você pode arrumar uma dor de cabeça ainda maior. Igor, por que você está falando isso? Porque a nossa vida necessita de reformas. Algumas podem ser realizadas com o tempo, com a caminhada. Outras são urgentes. E hoje nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos dê a visão capaz de enxergar quais são os locais da nossa vida, quais são as áreas da nossa vida, quais são os cômodos da nossa vida que precisam de uma reforma urgente para não desmoronar, para não ruir, para não cair. Vai pedindo agora, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e derrama sobre nós neste dia a tua graça. Vem Espírito Santo e derrama sobre nós a capacidade de enxergar os lugares, os locais, as situações, as pessoas que precisam ser reformadas por ti. Porque o Senhor é o santo pedreiro, é o santo encanador, é o santo eletricista, é aquele que vem para reformar completamente, para fazer nova todas as coisas. Deus não entra na nossa casa, Deus não entra na nossa vida para fazer gambiarra. Somos nós que às vezes fazemos. Eu aqui em casa, vira e mexe, faço uma gambiarra, né? Amarra alguma coisinha com arame, né? Todo homem é assim, né? Às vezes faz uma gambiarrinha para ir empurrando com a barriga aquilo que precisa ser reformado. Mas Deus não faz gambiarra. O Espírito Santo, ele vem para transformar, para renovar, para fortalecer,
para reconstruir os alicerces da nossa vida. Por isso, peça agora com as tuas palavras, vai dizendo: vem Espírito Santo neste dia, derrama sobre nós a tua força, sabedoria, paz, unção, derrama sobre nós a capacidade de enxergar os lugares, os locais, os cômodos da nossa vida, do nosso interior que precisam ser transformados, que precisam ser renovados pela tua graça. Por isso hoje eu peço por cada pessoa que se levanta em oração comigo, derrama sobre eles, Jesus, a capacidade de encontrar a tua presença viva, eficaz, transformadora neste dia e nesta hora. Venha, Senhor Jesus, colocar para baixo aquilo que precisa ser demolido, para que uma nova oportunidade, para que uma nova criatura, para que uma nova pessoa seja construída, porque às vezes é assim. Em uma reforma, algumas paredes não podem permanecer ali, o cômodo precisa ser ampliado, e para que o Espírito Santo amplie em nossa vida os nossos horizontes, algumas paredes, algumas barreiras, algumas pilastras inclusive precisam ser demolidas. E aí nós resistimos, nós falamos: Senhor, não, mas eu não quero, não mexe nessa área da minha vida não, Senhor, porque eu acostumei com esse puxadinho aí. Quantas pessoas vão construindo puxadinhos, né, dentro da sua vida espiritual, da sua vida emocional, vai fazendo uma gambiarrinha aqui, outra gambiarrinha ali, vai se acostumando a viver de gambiarra, vai se acostumando a viver empurrando o problema com a barriga, vai se acostumando e se acomodando com aquela situação que vive e que sabe que não é adequada, que sabe que está fazendo mal. Ah, mas reformar dá trabalho, eu não quero. Ah, reformar tem que incluir outras pessoas dentro da minha vida, e eu acostumei a viver sozinho. Eu não gosto de mexer com gente. Quem aqui já falou isso? Quem aqui já adiou uma reforma na sua casa porque tinha que contratar pedreiro, encanador, eletricista? Você já fez isso? Ah, não, eu preciso, mas eu não vou fazer porque eu não suporto lidar com gente. Quem aqui já falou que não suporta lidar com gente? Faz um joinha aí. É assim. Por isso que durante a pandemia, minha gente, enquanto muitos comércios, muitos negócios estavam quebrando, o negócio pet, né? Eu moro do lado de uma clínica veterinária, né? E tem vários pet shoppings aqui perto da minha casa. E durante a pandemia não parou. Não parou o pet shop, não parou a clínica veterinária, muito pelo contrário. Aumentou o fluxo de cliente. Porque aquele que não tinha um pet, aquele que não tinha um gatinho, aquele que não tinha um cachorrinho, por ter que ficar em casa, né, por ter mais tempo durante a pandemia para ficar em casa, arrumou um cachorrinho. Arrumou um pet, né, um animalzinho de estimação. É tão gostoso, né, tão saudável, né, é bom até para as crianças. Só que o grande problema e isso está sendo um mal nos nossos tempos, substituir pessoas por um animalzinho. Às vezes é mais fácil, porque o cãozinho, você adverte ele, você dá até um safanão nele, daqui 2 minutinhos ele vem te lamber, ele vem te cheirar, ele vem pular no teu colo. Agora uma pessoa, se você adverte esta pessoa, se você contraria essa pessoa, se você fala uma palavra que essa pessoa não gosta, ela fica 2 anos sem olhar para a cara da gente, não é assim? Nós precisamos às vezes lidar com pessoas como quem pisa em ovos, tomando cuidado com aquilo que nós vamos dizer, porque se eu disser algo que vai contrariar aquela pessoa, ela rompe comigo todo o relacionamento que ela tinha. E aí só Deus sabe quanto tempo depois nós vamos conseguir reatar este relacionamento. Às vezes até volta a conviver, né? Às vezes até volta a conversar, mas não é a mesma coisa.
Por quê? Porque pessoas são difíceis de se lidar. É mais fácil lidar com um gatinho, com um cachorrinho, com um animalzinho de estimação. É tão gostoso ter um animalzinho de estimação. Porque ele não vai te contrariar. Ele pode até fazer xixi no tapete. Ele pode fazer até cocô lá no sofá. Você vai ficar bravo com ele. Mas daqui a pouquinho vai passar. Porque ele vai estar ali no teu colo, né? Você vai fazer um cafunézinho nele, não é assim? Ele não fala, ele não reclama, ele não pede dinheiro. O ser humano não. O ser humano é difícil de lidar, porque nós temos dentro da nossa vida, dentro da nossa casa interior, vários quartinhos escuros, vários cômodos, que às vezes nós fazemos dele um puxadinho de bagunça. Sabe aquele quartinho da bagunça, onde você empilha uma caixa disso, onde você guarda tudo aquilo que você não usa mais dentro desse quartinho, não tem como nem andar dentro desse quarto? Não é assim? Quem aqui tem um quartinho da bagunça em casa? Ter um quartinho da bagunça, né? Vamos usar um termo mais bonito, né? Ter um quartinho de despejo dentro de casa, às vezes é até necessário. Às vezes é até necessário. Quando você sabe que e tem a capacidade de identificar o que pode ser guardado e o que não precisa ser guardado, o que precisa ser jogado fora. Por exemplo, você não pega um saco de lixo, sabe aquele lixo de comida, quando você compra carne, e aí você pica toda a carne, sobra aqueles pedaços que você tem que jogar fora. Você não pega um saco de lixo desse, de resto de alimento, e coloca no quartinho do despejo. Porque isso precisa ser jogado fora, senão vai apodrecer dentro de casa. Então, ter um quartinho da bagunça, ter um quartinho do despejo, às vezes é necessário, quando nós sabemos o que precisa ser guardado, o que pode ser guardado, mas o que precisa ser jogado fora. Tem muita coisa dentro de mim e dentro de você que precisa ser lançado fora, que nós precisamos abrir mão. Então peça agora ao Espírito Santo neste dia, peça: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e entra neste quartinho escuro do meu coração, que está cheio de tanta coisa que eu tenho guardado ali, que eu tenho colocado, coisas necessárias, coisas que às vezes eu preciso redescobrir. Quando a gente faz aquela faixinha no quartinho do despejo, você encontra coisas que você já comprou umas 3 vezes porque você não lembrava que tinha, que você foi procurar em outros lugares porque você não lembrava que tinha. Busque dentro de você hoje aquilo que o Espírito Santo vai te revelando, que você tem como talento, que você tem como graça de Deus na tua vida. E não fique buscando em outros lugares, não fique buscando fora aquilo que você pode encontrar aqui dentro. Mas só o Espírito de Deus nos revela aquilo que está obscuro, aquilo que ainda não fomos capazes de enxergar pelos olhos carnais, só podemos ver pelos olhos da fé. Por isso vem Espírito Santo neste dia que amanhece, e eu clamo a tua força, eu clamo sabedoria. Sabedoria para identificar na minha vida os lugares onde eu tenho colocado coisas importantes e abandonado ali dons, talentos, e depois buscado em outros lugares. A palavra que o Senhor me põe no coração, muitas pessoas que estão aqui, que estão rezando comigo neste dia, estão buscando fora aquilo que já não lembram mais que tem dentro de si, porque fez como um quartinho de despejo, foi colocando tanta coisa, para dentro, tanta coisa para dentro, que aquilo que não serve encobriu aquilo que serve, aquilo que não presta bloqueou aquilo que é graça. Por isso é necessário pôr para fora, é necessário tirar tudo de dentro do cômodo, deixar ele vazio de novo e pedir: Espírito Santo, me ajude agora a colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado no lugar, aquilo que realmente precisa fazer parte da minha vida, e dai-me a graça do desapego.
Dai-me a graça de ter uma atitude de renunciar àquilo que não serve mais para a minha vida. Vai com as tuas palavras agora renunciando. Quais são os maus sentimentos? Quais são os maus pensamentos? Às vezes até as más influências que você tem permitido entrar na sua vida, entrar no seu convívio familiar. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa, porque a nossa casa é um ambiente sagrado. Agora estou falando da casa física mesmo. A nossa casa é um ambiente sagrado. É templo onde Deus habita também. A tua casa e a tua família é a primeira comunidade cristã. É um templo onde o Senhor está ali constantemente agindo, mas muitas vezes nós não enxergamos. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que trazemos para dentro da nossa casa. Desde objetos, de coisas que nós achamos que precisamos. Tem gente que gosta de tanta badulaqueira, né? Você coloca lá em cima da estante, coloca em cima da penteadeira, coloca em cima da cômoda, do criado mudo, do móvel que tem lá no quarto. Vai lá em cima, não pode ver uma coisa, compra e põe lá. E às vezes não sabe a origem daquilo. Não sabe se aqueles objetos foram consagrados em lugares não cristãos. Não sabe se às vezes o significado daquilo é um bom significado. Isso eu estou falando na questão espiritual. Mas existem também a questão física. Quantas pessoas tiveram a sua família, o seu lar destruído, porque foram trazendo para dentro da casa amizades que não deveria ter trazido. Abre a porta de casa para todo mundo, mas não valoriza aqueles que Deus plantou ali, que Deus colocou ali. Então, hoje é uma palavra de exortação que o Senhor nos dá. Cuidado com aquilo, com os objetos e com as pessoas que você tem permitido entrar na sua casa. Igor, mas eu tenho então que viver desconfiado de tudo? Eu tenho que viver pesquisando tudo? Não. Você não precisa viver com medo de tudo. Você não precisa viver desconfiado de tudo. Você só precisa viver guiado pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, Ele próprio nos revela quem são as pessoas certas e quais são as coisas certas que nós precisamos permitir que entrem em nossa vida. Ele mesmo vai se encarregar de fazer esse processo de seleção, de tirar, de excluir, de afastar de nós aquilo que pode nos trazer o mal. Então vai clamando agora com as tuas palavras e dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo agir em mim, vem Espírito Santo me fazer enxergar aquilo que eu preciso renunciar da minha vida, do meu lar, da minha família. Que o inimigo não tenha entrada na minha casa, que o inimigo não tenha poder de ação sobre o meu matrimônio. Vai dizendo isso, você que está passando um momento difícil com seu esposo, com a sua esposa. Vai dizendo: o Espírito Santo de Deus está sobre mim e por isso o mal não tem poder de ação sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa. Vem Espírito Santo, peça com fé, vamos rezar juntos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E com o terço na mão, nós queremos pedir que o Senhor retire agora do nosso coração todo o mal, toda tendência ao mal,
toda tendência a trazer para a nossa vida coisas que nós devemos deixar para o lado de fora. A guardar no coração aquilo que precisa ser deixado para o lado de fora, como um quartinho de despejo, como aquele quartinho que a gente tem dentro de casa, onde você vai guardando tudo o que você encontra pela casa, tudo o que você encontra pela rua. É momento de fazer uma limpeza, é momento de fazer uma reforma. Hoje e amanhã nós vamos rezar para que o Espírito Santo faça uma reforma total na nossa vida. Você quer isso? Você deseja isso? Se você deseja isso, coloca um amém, diga: eu quero. Vem, Espírito Santo, vem reformar a minha vida. Vem limpar o meu coração, venha purificar a minha mente, os meus relacionamentos, as minhas emoções. Venha transformar a minha vida por inteiro, Senhor. Da planta dos pés ao alto da cabeça, agora reveste cada um dos teus filhos e filhas com a tua graça. Por isso nós pedimos com fé, de todo mal, de todo pecado, de todo o entulho que o inimigo tem lançado sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Reze comigo: se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. 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 De toda procrastinação, de tudo aquilo que nos faz deixar para amanhã a reforma que precisa começar hoje. É momento de parar de dar desculpas. Ah, mas reforma dá trabalho. Ah, mas eu não quero trazer outras pessoas para dentro da minha vida para me ajudar nessa reforma. Tem reforma que dá para você fazer sozinho. Passar uma tinta numa parede, né? Fazendo essa analogia aí com a reforma da nossa casa. Eu sempre, quando eu tiro férias, semana que vem eu vou tirar alguns dias de férias da rádio, né? Sempre eu aproveito para fazer alguma reforma, nem que for pequena, né? Dentro da minha casa. Consertar alguma coisa que está quebrada. Algumas coisas, algumas reformas podem ser feitas em momentos convenientes, quando você tem tempo. Quando você tiver um tempo, você faz. Outras reformas precisam ser urgentes. Outras reformas precisam ser feitas, senão tudo vai ruir. Peça agora para que o Espírito Santo te mostre quais são as reformas que precisam ser urgentes na sua vida. Qual é a área, qual é a situação, qual é o cômodo da sua vida que precisa de uma reforma urgente. E todo o mal que tem nos impedido de nos lançar em direção àquilo que Deus quer de nós, seja afastado da nossa vida, em nome de Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. 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 Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta.
Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Quarto mistério: se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. 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 E peça agora qual é a área da sua vida que precisa de libertação. Qual é o problema que você precisa colocar para fora da sua vida urgente? Qual é o pecado, o mal, aquilo que está causando na sua vida consequências ruins? Você não pode deixar um cano vazando, um cano estourado dentro de casa, porque ele vai contaminar a tua casa. Vai fazer, né, tudo ficar sujo. Vai alagar a casa. Então peça agora, Espírito Santo, venha dar-me a capacidade hoje de renunciar e de consertar aquilo que precisa ser consertado, reformado na minha vida. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pense agora naquilo que você precisa ser liberto hoje na sua vida. Qual o vício, qual o pecado? Às vezes não é nem você, é alguém que convive com você. É um filho, esposa, um parente, um amigo, que precisa ser liberto de um vício, de um mal. Pense nesta pessoa, pense nesta situação agora. E repita comigo com toda a fé, com toda a convicção. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E que o Senhor derrame sobre nós toda a força, toda a graça para viver bem esse dia. E amanhã nós vamos continuar essa reforma espiritual na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Conto com você aqui às 6 da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.